um livro fenomenal passado aqui ao lado, em Espanha. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre um livro fenomenal, Os Doentes do Dr. Garcia, da Almudena Grandes. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Porta Editora o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. Este livro foi-me enviado espontaneamente pela Porta Editora, o que eu muito agradeço, porque era daqueles livros que se calhar me passava ao lado e é um livro fantástico, é um livro muito, muito bom, é um livro que eu gostei muito. Este livro conta a história do Dr. Garcia, que acaba por ser a história de Espanha. No fundo, esta personagem é criada para nos contar a história de Espanha. E a história da Guerra Civil Espanhola e do pós-Guerra Civil Espanhola, essencialmente do pós-Guerra Civil Espanhola. E o que é muito interessante neste livro é que nós estamos habituados, quando se fala de guerra, a ter livros que ou se fala muito bem, ou se fala muito mal, ou se fala dos vencidos, ou se fala dos vencedores. Este livro tem exatamente as duas versões, as versões dos vencidos e as versões dos vencedores. E foi por aí que o livro me cativou. Para além da escrita fantástica da Almudena Grandes, que eu não conhecia, confesso que é o primeiro livro que leio dela, mas e que é uma escrita muito correta, é uma escrita que se lê fluidamente, apesar do livro ser, como vocês já perceberam, um calhamaço. O livro tem só de romance, digamos assim, sem notas de autor e sem nada, tem mais de 700 páginas, mas é um livro que se lê sem problema absolutamente nenhum, porque a escrita da Almudena é uma escrita fluida, é uma escrita dialogante e é uma escrita que mesmo nas partes que não são diálogo acaba por falar com o leitor. E portanto, sobre esse ponto de vista, é uma escrita muito, muito interessante. É também muito interessante porque, apesar de se centrar na Guerra Civil Espanhola e apesar de se centrar naquilo que se passou pós essa Guerra Civil, acaba por ser um livro também que nos dá uma dimensão europeia, porque nos fala, obviamente, da Alemanha e da Rússia, dois países fundamentais naquela época. E, portanto, sobre esse ponto de vista também nos dá uma ideia do que é que se passava na Europa e de como é que estava aquela Europa dividida e quais eram os interesses económicos, políticos, sociais daquela Europa. Portanto, perceber que as pessoas eram, se quiserem, de alguma forma secundárias e se punham interesses políticos à frente dessas mesmas pessoas. Tem aqui um excelente trabalho de investigação, é outra coisa que eu admirei muito, eu que tenho o bichinho da investigação, adoro quando percebo por trás de um livro está um trabalho de investigação fantástico. Desculpa eu estar a segurar assim, mas o livro é pesado. Tem um trabalho de investigação muito grande, muito bem feito, onde se nota o rigor dessa mesma investigação histórica, porque para além das personagens fictícias criadas pela autora, tem também personagens reais, personagens que fizeram parte da história do país e que são aqui ilustradas de uma forma que eu não notei, eu pelo menos, do pouco que sei sobre a história da Espanha naquela altura, não notei qualquer incongruência nem qualquer desvio, digamos assim, daquilo que era expectável ou daquilo que nós sabemos da história. Eu não vos vou contar muito sobre esta história, confesso, porque não vos quero tirar o prazer da delícia de a lerem. Mas é um livro sobre a história da humanidade no século XX. É um livro onde se prova que nem tudo é branco nem preto, ou seja, que dos dois lados havia gente boa e dos dois lados havia gente menos boa. É um livro de sobrevivência, é um livro onde a esperança acaba por ser atrocidada, mas que no fundo a sobrevivência e a esperança de alcançarmos alguma coisa acaba por se sobrepor a esse possível desespero que poderia ter acontecido. É um livro que eu espero que vocês leiam, que espero que não deixem de ler, que não se intimidem com estas 700 páginas, porque na realidade são 700 páginas de puro deleite. E então, para quem gosta de história, é um livro que vale mesmo muito a pena ser lido. Eu queria agradecer às meninas que leram comigo, às prestações, gostei muito, foi muito interessante falarmos sobre o livro, vermos aquilo que o livro nos trazia
e muito interessante ver como descobríamos coisas distintas, o que apenas enriqueceu a leitura. Mais uma vez, muito obrigada à Porto Editora por me ter enviado este livro, e não se esqueçam, leiam, não se intimidem com as 700 páginas, leiam Os Doentes do Dr. Garcia, que vale muito, mas muito a pena, e eu apenas espero que a autora publique mais, porque na realidade, a partir da história de Espanha, ela traz a história de cada civilização, ela traz a história do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Civil Espanhola, após a Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Civil Espanhola, e traz a história de um homem que acaba por sobreviver abdicando da sua própria identidade. E mais não digo. Pronto, leiam, vale a pena ser lido, e digam-me se já leram, digam-me se vão ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.